Eu acho que toda pessoa tem que pensar na sua aposentadoria em criar uma carteira, crescer esse patrimônio para um dia viver de renda, né. Eu acho que ficar dependendo só da aposentadoria do INSS acaba sendo um erro muito grande e as pessoas precisam agir. Porque quanto mais rápido você começa esse plano, maior vai ser o valor que você acumula e também maior vai ser a experiência e o conhecimento que você vai adquirindo nessa jornada. E de repente aquela ideia de se aposentar depois de 30 anos contribuindo com o INSS, você esquece no mercado financeiro, você vai conseguir isso com 10 anos, por exemplo, né? Então, pensar na aposentadoria é muito importante. Obviamente, uma carteira diversificada que vai te levar lá. Agora, se a gente pensar nos fundos imobiliários, eles têm uma característica muito interessante que é justamente essa ideia de pagar esses dividendos mensais, né? Então, Tem um aluguel ali, né? exatamente, quero viver de renda. Então, um investimento que paga renda todos os meses, os fundos imobiliários, eles entram muito bem, né? Então, assim, eu acho muito difícil você comprar um fundo imobiliário e esquecer, né? Até porque se a gente for olhar os únicos fundos que têm um histórico grande para a gente analisar aqui, pode ser o HGLG, que tem um histórico perfeito, assim, entregou muito resultado ao longo dos anos, a gestora competente, muitas emissões de cota, os fundos, os imóveis super bem localizados, no setor de logística, que é muito relevante. Então, ele entregou um resultado muito bom. Agora, é difícil a gente achar outros fundos que tenham esse grande histórico. Então, o que eu diria para o investidor? Compre o fundo e sempre reavalie a cada 2 anos, mais ou menos, se você continua concordando com a gestão, se eles fizeram aquilo que você acreditava com o seu dinheiro, né. Não deixaria de fora fundo imobiliário de papel, tá, eu gosto bastante também. Fundo imobiliário provavelmente seguro. Se fosse para comprar e esquecer por um prazo maior, eu compraria o KNCR11, que é da Quineia, que é uma das maiores que tem, e ele é um fundo que ele tende a ser mais seguro, né. Sim, o HGLG também, que é O uma HGLG. Papel KNSC também é interessante, né? O KN Tem o KNCR e o KNSC, que é da sim. Quineia, né? Sim, o Também de KNCC papel. ele tem um pouco mais de divisão dos contratos, né, porque o KNCR é mais, Vai acompanhar mais a CDI. Selic, né? Exatamente, CDI. o KNSC ele divide um pouco também. Entregou Acho um que é resultado muito bom no longo 52%. prazo. Quanto? Acho que é 52%, se eu não me engano. É mais é Tá. pouquinho, ele é bem dividido, né? Eu acho que essa daí é uma ideia boa também, fazer esse ranking das gestoras e procurar os fundos, o HGCR também, que é da Credit Suisse também, resultado muito bom ao longo do tempo. Então eu dividiria mais ou menos assim, colocaria um pouquinho em tijolo, um pouquinho em papel. Vamos falar um fundo cada um que vocês levariam para aposentadoria de vocês, olhando o cenário de hoje. Aquele fundo que vocês falam, puta, esse aqui é muito bom, esse aqui paga um rendimento legal, se for tijolo tem imóveis interessantes. Qual seria? Se quiserem falar 2 também, fica à vontade. Vamos lá. O privilégio de puxar essa dianteira aqui, eu vou pegar aquele fundo que é um 2 em 1, tá? O KNRI11. Esse é um fundo que dificilmente tu vai comprar ele numa barganha, também dificilmente tu vai ter problema com ele. E é exatamente por isso que quando tu diz que é para uma aposentadoria, ele é um fundo que ele me chama a atenção. Aquele fundo que eu recomendaria para minha mãe, para minha avó. É metade galpão, metade laje, Metade né? galpão, metade laje. Já Bem grosso modo, certinho ali, vai. né? Um pouquinho pra cima, um pouquinho pra diferença baixo. Meio a meio. E, enfim, são ótimos imóveis, uma gestão super competente. E me chamou a atenção, conversando uma vez com o gestor do fundo, ele me disse o seguinte, ele disse, Fai, a gente já fez no passado de entrar em contato com alguns investidores do fundo, basicamente os correntistas do Itaú, para entender um pouquinho o perfil deles, né? Quem são eles, o que eles esperam no fundo, o que esses caras querem. E ele disse que, ele conversou com um monte de gente, e ele disse que, cara, eu conversei com uma senhora de idade que ela literalmente vivia com a renda que ela recebia dos fundos imobiliários e o KNRI era uma grande posição que ela tinha. Então, uma oscilação ali na renda, para ela fazia uma diferença muito grande. E ele tomou aquilo, claro, não foi o único depoimento, isso foi que ele me usou de exemplo, para determinar muito do que se faz ali na gestão. Então, é uma gestão super cuidadosa, super conservadora, que busca preservar patrimônio,
e, eventualmente, fazer ele crescer e remunerar bem esse patrimônio. Então, ele cai como uma luva para essa história da aposentadoria. Não vai te incomodar, também não vai ficar rico com ele, não é isso, né? Aposentado, tu já teve a vida inteira, já juntou teu dinheirinho, né? Você Vamos já trabalhou combinar. bastante Agora é ali. hora de botar ele em segurança para render. E aí esse fundo, ele cumpre esse requisito, além do que ele é diversificado, uma gestora impecável. E essa visão do gestor sobre os investidores, que determina muito das decisões que ele toma lá com os ativos do fundo, eu achei maravilhosa. Foi o único gestor que eu ouvi algo desse tipo até hoje. Preocupado com o cliente final, De preocupado fato. com por que ele investe no fundo, né? Genuinamente preocupado com o investidor que tem exatamente esse perfil. Legal. E você, Marcos? Não, o Marcelo roubou minha ideia. Roubou né? sua Então ideia. eu vou ter que- É bom, porque aí a gente tem outra, aí a gente tem que ser outra ideia, né? A gente vai tirar no par o ímpar para ver quem responde primeiro agora, né? Vacilei nessa. Mas o KNRI, ele tem esse benefício até por ser híbrido, né? Se for para escolher um para carregar para aposentadoria, fica difícil um único, né? Justamente pela ciclicidade de cada um dos segmentos, né? Claro. Mas eu diria, então, como alternativa ali, dado que o Marcelo roubou uma ideia, um HGRU, por exemplo. Eu gosto bastante. Eu acho que se enquadra em tudo que o Marcelo Mesmo sendo muito focado ali em Pernambucanas, o pessoal pergunta muito isso, né? Na verdade, ele comprou, né, um lote de imóveis da Pernambucanas. Não acho que é uma concentração tão significativa assim, mas vem reduzindo porque ele vem realizando a venda individual de cada um desses imóveis e oferindo, assim, rentabilidades de 2 dígitos, muito acima da Pagou um inflação. dividendo super alto, Exatamente. né, recentemente. E ele tem E a essa configuração da Pernambucanas, proteção patrimonial. Desculpa eu te interromper, mas aqui a Pernambucanas foi uma transação muito emblemática. E a turma acha, nossa, tem uma super concentração em Pernambucanas. Pernambucanas é a terceira maior receita do fundo. A Exato. terceira. Então, a Eu perguntei preocupação até não é porque Pernambucanas. Mas Muita é gente que, pergunta. como foi... Todo mundo tem essa impressão, porque foi uma transação emblemática. Foram Mas ele 60 tem e tantos antes imóveis. Carrefour, se não me engano, e a Edux, né? Isso. Antes da Pernambucanas. Então, nem é ela. É um fundo maravilhoso, super Você passa, tem diversificado. muito ativo, né? Você Exato. fica... Genial. tá E tudo bom. ele vem fazendo essas vendas a condições muito interessantes e olha que legal, né? O gestor, né, ele faz toda a diferença, assim, para fundos imobiliários também, né? Então, a jogada dos caras foram basicamente comprar um lote de 60 e tantos imóveis da Pernambucanas com uma condição bastante interessante. E aí, beleza, compramos de um grande investidor, né, e pagamos um preço que a gente entendeu que era barato. E aí ele começou a vender individualmente esses imóveis para pequenos investidores daquelas cidades, né? Então a gente no Brasil ainda tem muito disso, né? Sim. Então o investidor muitas vezes assim já consolidado quer um imóvel para sua aposentadoria, né? E né, daquela região ele gosta de comprar imóveis na região onde ele reside, do interior de São Paulo, por exemplo. E esse cara topa pagar mais caro por um imóvel que vai trazer o conforto que ele procura. E aí vem sendo feitas essas vendas a preços mais elevados, destravando o ganho de capital acima da inflação para os cotistas, vem sendo distribuído. Um negócio que eu acho muito legal da CSHG, vamos ver se isso se mantém, né, daqui em diante com essa movimentação para o Pátria, mas é basicamente distribuir os ganhos extraordinários só no final do semestre para trazer a previsibilidade, né, do pagamento de rendimentos para os seus cotistas, que configura também no que o Marcelo comentou, dessa importância, né, para o investidor que está procurando ali uma estabilidade dos seus rendimentos para a aposentadoria. Então acho que se qualifica bastante nisso. E os imóveis de varejo em questão, eu entendo assim que a ciclicidade deles é diferente, assim, por exemplo, de lajes corporativas, que é super sensível à atividade econômica, né, o próprio logístico, que tem uma dinâmica diferente. Então, eu viria com essa ideia aqui, se fosse para dar uma dica, a HGRU muito em função disso. Agora, é um fundo que ele não está negociando hoje a um preço super atrativo. Eu esperaria um segundo momento, porque ele vai chamar uma emissão de cotas em algum momento aí nos próximos meses, né, como ele vem negociando bem acima do patrimonial, mesmo com custos associados ali à emissão, deve vir a uma condição mais interessante do que o atual patamar de preço. Mas é um fundo que realmente eu entendo que é para carregar para longo prazo mesmo.